Oi pessoal, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu vou fazer uma receita típica brasileira, a receita do pão de queijo. Isso, aqui no Brasil o pão de queijo é um pão muito tradicional que nós gostamos muito de comer com café, enfim, à tarde, qualquer hora, na verdade, é sempre bom. Mas hoje então eu vou ensinar para vocês como que faz, porque é uma receita bem simples, na verdade, e se você quer agradar um brasileiro ou uma brasileira, nossa, faça um pão de queijo que realmente eles vão gostar, especialmente quando estão fora do Brasil, tá? Mas vamos lá, vou falar dos ingredientes, o que são. A gente precisa de polvilho azedo. Polvilho azedo é uma farinha feita da mandioca. Provavelmente você não vai encontrar no supermercado do seu país, acredito, tá? Você pode encontrar sim, procurar por fécula da mandioca. E aí, mas se você não encontrar no supermercado, procure numa loja de produtos brasileiros, porque aí vai ter. Porque brasileiro sempre procura isso para poder fazer o pão de queijo. E sem essa farinha não dá certo, não adianta, porque é com essa farinha da mandioca que a gente faz o pão de queijo. Então a gente precisa de polvilho azedo, queijo, que já está aqui raladinho, qualquer tipo de queijo que você tenha aí no seu país serve, ovo, água, óleo, tem pessoas que chamam de azeite, eu chamo de óleo, e leite, um pouquinho de leite também, tá? E sal, um pouquinho de sal. Como que a gente faz? Vai pegar uma vasilha. Eu vou aproveitar então para ensinar alguns nomes de coisas e alguns verbos, né, da culinária também, vocês vão aproveitar para aprender. Então, uma vasilha para você poder misturar os ingredientes. Uma panela, então, que é onde nós vamos ferver os ingredientes líquidos, que primeiro é esse o primeiro passo, ferver os ingredientes líquidos, tá? Então vamos lá. Eu preciso de 50 ml de água. Já tô perdida. Gente, eu não tô acostumada a fazer vídeo assim, né? Eu cozinho. Já teve alunos do meu curso que perguntam: você não parece que é uma pessoa que cozinha. Não, eu cozinho bastante. Ultimamente nem tanto, mas já cozinhei muito e sei fazer muita coisa. Mas o vídeo, né, fica estranho. Eu já deixei preparado, tentei ser uma... como chama, essas pessoas, né, que mostram receitas, então já deixei mais ou menos preparado aqui, mas vamos ver. Mas nem tudo fica perfeito, vocês não ligam não. Então é 50 ml de água, peraí. Eu gosto esse copo medidor, porque ele traz as medidas bem certinho, ó. Aqui tem 50 ml de água que eu vou ferver, junto com 50 ml de leite. Então já separei no meu copo o leite, vamos ver, 50 ml, ok? Aí temos o óleo, deixa eu colar aqui, 3/4 de giro, metade não é aqui. Eu tenho que fazer a metade de 3/4. Tá, vamos lá. Aqui nós vamos usar quase meia xícara de óleo, tá? Quase meia. Ups, ok. Eu tô usando óleo de canola. Aqui no Brasil nós temos muito óleo de canola, de girassol e de soja. O mais popular é o de soja. Além do azeite de oliva, né? O azeite de oliva, esse aqui que nós chamamos.
Mas o azeite é para outras, se misturar aqui vai ficar um gosto diferente, né? O que é feito com a azeitona, né? Com a oliva. Esse aqui, por exemplo, é de Portugal, porque o Brasil não produz azeite, né? Que nós não temos as oliveiras aqui para produzir. Então, leite, água, óleo e sal. Vamos pegar um pouquinho de sal. Eu tenho 2 tipos de sal aqui na minha cozinha. Eu tenho o sal do Himalaia, mas eu vou pegar um pouquinho do sal refinado mesmo. Pouquinho, só um pouquinho. Uma pitada de sal. Vamos ferver estes ingredientes líquidos. Enquanto isso, vou pegar então o polvilho, que o polvilho eu vou usar 250 gramas. O pacote ele vem com 500, mas eu vou usar só metade para não fazer tanto assim, tá? Apesar que o pão de queijo você pode fazer também e congelar, deixar ele congelado. Mas eu quero fazer e comer tudo. Não quero congelar não, tá? Então vamos lá, eu vou usar metade aqui do pacote, 250 gramas. Vamos ver. Espero que dê tudo certo. Ups, nossa senhora, acho que já foi. Pronto. Metade do meu pacote. Com uma colher de pau, eu misturo, deixo ferver. Aqui, nessa farinha, né, nesse polvilho, eu já vou colocar o queijo, que aqui tem 200 gramas. Então, para 250 gramas de polvilho, a gente usa 200 de queijo. Polvilho azedo, porque nós temos o polvilho azedo e o doce. Já ferveu. Aqui já ferveu. Mistura, mistura. Misture bem, tá? E aí a gente vai jogar essa mistura fervida dentro aqui dessa farinha e vai misturando também com a colher de pau. Coloque tudo. Isso, maravilha. Já tá com uma cara boa. Já tá com uma cara ótima. Bem, agora eu vou pegar um ovo somente e vou colocar. Bate o ovo antes, então bata o ovo ou os ovos, se fossem mais de um. E pode colocar também na nossa mistura. E aí, ó, a gente vai misturar. Mistura mais. Chega um ponto que não dá mais para misturar com a colher de pau, então tem que ser com as mãos. Então, mãos bem limpinhas, né? Lavar as mãos antes, a mão tem que estar bem limpinha para poder mexer na massa. Vou aproveitar e já ligar o forno para ele ficar bem quentinho a 250 graus, tá? E o pão de queijo vai ficar mais ou menos, 30 minutos no forno depois. Agora o negócio é ver se vai dar certo o ponto da massa, né? Vamos ver. A massa tá gostosa, tá quentinha. Ai, que delícia mexer. Quem faz o melhor pão de queijo no Brasil, eles vão falar aqui no vídeo, eu tenho certeza. São os mineiros, as pessoas nascidas em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, aqui do Brasil. E a minha opinião é que é verdade. Eles realmente fazem um pão de queijo maravilhoso, mas eu tive a sorte
de viajar para lá em 2019 e estive, né, num programa que tava onde tinha um chefe de cozinha ainda. Então ele mostrou como é que faz o pão de queijo lá deles. E nossa, delicioso, gente, delicioso mesmo. Mas então eu aprendi, tá? Então eu aprendi lá em Minas Gerais com o chefe de cozinha deles. Então, ó, olha só a massa como que já tá ficando agora, tá vendo? A consistência já vai ficando de pão. Se você já fez pão em casa, você vai ver que já é uma consistência parecida com o de pão. E ela tá quentinha, gostosa, sabe? De mexer. Tá bem gostosinha. Então, a gente vai deixar ela de maneira que ela fique homogênea, né? Ela não fica 100% homogênea porque tem o queijo misturado. Mas ela fica bem bonitinha, toda uniforme, né? Então, a gente amassa com as mãos, né? Até ela ficar no ponto. Olha só, minha massa já está pronta. Agora eu vou modelar os pães, né? Que são pequenas bolinhas, colocar na assadeira para levar ao forno. Mas olha que bonita que ela fica. E que delícia, dá vontade de comer assim mesmo. Bom, vamos lá. Então aqui, ó, a gente faz pequenas bolas com as mãos. Não precisa ser grande, muito grande, porque ela vai crescer também. E o pão de queijo, a ideia não é que ele fique tão grande, é que ele fique realmente, né, menorzinho. Apesar de que existem lugares aqui no Brasil que vendem o pão de queijo grande, mas não fica tão saboroso, sabe? Porque ele fica com muito ar dentro, então o ideal é que ele fique menorzinho mesmo. Tem vídeo no canal de quando eu estive em Minas Gerais. Acho que eu gravei 2 vídeos, vocês podem procurar, que tem vídeo no canal quando eu estive lá. Lugar belíssimo, estive em Tiradentes, Ouro Preto, na parte histórica, né? Algumas cidades históricas, né? Eu pude visitar lá em Minas Gerais e, nossa, tudo lindo, lindo demais mesmo. Vale muito a pena conhecer. Você que planeja vir ao Brasil, vá até Minas Gerais, especialmente nessa parte das cidades históricas, onde tem o Caminho do Ouro, é conhecido como o Caminho do Ouro. Então, faça o Caminho do Ouro que você vai amar essa experiência. Você vai gostar demais, demais. Isso que é juntar trabalho com o útil com o agradável, né? Eu acordei com vontade de comer pão de queijo, de fazer pão de queijo, e era o dia de gravar. Então, eu falei, vou gravar eu fazendo pão de queijo. Pronto. Unir o útil ao agradável. Temos esta expressão também. Vocês estão vendo o tamanho? Não precisa ser muito grande, ó. Assim já tá ótimo. E agora, né, que a gente tá em casa, com essa pandemia, não podemos sair por aí. Então, a gente aproveita para cozinhar, né? Para testar novas coisas. Talvez na sua cidade você encontre um serviço de delivery, né, de entrega dos produtos, né, brasileiros. E você liga nesse lugar e vê se entregam para vocês, para você não precisar também ir até lá. Que eu sei que muitos lugares estão entregando. Mesmo aqui no Brasil, aqui tá todo mundo entregando tudo. Então pesquise na internet onde você pode encontrar polvilho azedo. Ou pesquise por produtos do Brasil. E aí você liga nesse lugar ou entra no site e vê se tem polvilho azedo. Às vezes, eles já têm o pão de queijo congelado. Ou uma mistura pronta de pão de queijo. Não é a mesma coisa. O congelado, depende da marca, até pode ser bom. Mas aquela farinha pronta não é bom.
Eu não gosto, vou ser bem sincera. Ó, então então essa receita deu 3, 6, 9, deu 12 pãezinhos de queijo, tá vendo? Essa receita que eu passei pra vocês dá 12 pães de queijo. Na verdade, eu já comi agora tanto, você acredita? Que eu tô sem fome. Eu acordei, eu tava morrendo de fome, morrendo de vontade de comer. Agora minha fome já acabou. Tá, eu vou assar esses aqui. Não, 3, 6, fica 6 para amanhã. Então, vamos aguardar 30 minutos agora. Bem, voltando aqui agora, vamos ver como é que tá nosso pão de queijo. Não deu 30 minutos, né? Não chegou a dar os 30 minutos, eu já vim olhar antes e com 25 minutos já estão prontos. Eu desliguei aqui e o forno eu deixei a 200 graus e não a 250, como eu falei para vocês. Porque acho que estava muito quente. Gente, tá maravilhoso. Olha só. Olha como cresce, tá dando pra ver? Ele cresce e fica douradinho então por cima. Deixa eu pegar um aqui pra vocês verem. Vou pegar com um guardanapo pra não queimar as mãos. Um detalhe, eu não untei a forma. Untar a forma quando a gente passa manteiga, né? Alguma coisa para não grudar. Mas olha, não grudou nada e não precisou untar a forma, porque a própria massa, né? Como já tem aquele óleo, não precisa. Então não precisa untar a forma, tá? Gente, tá uma maravilha. Só que tá quente. Tá uma delícia. Agora eu vou passar um café, que aí sim, fechou, fica perfeito. Café preto com pão de queijo. Não quero mais nada nessa vida. E eu disse passar um café, porque nós podemos falar fazer o café, mas usamos muito passar o café, porque aqui ainda usamos muito o coador de café ao invés de fazer o café na máquina. Então a gente passa a água no café. Então nós ainda usamos isso daqui, ó, que é o coador de café. A gente ainda faz isso muito manualmente porque a gente acredita que fica mais gostoso, tá bom? Mas espero que vocês tenham gostado então dessa receita de pão de queijo. E se você é novo aqui no canal, aproveite para se inscrever, apertar o sininho e conhecer tudo sobre a língua portuguesa e cultura brasileira também. Um beijo grande, gente, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Eu vou comer. Agora eu fiquei com vontade.